Olá, pessoal, muito bom dia. Adriana Silveira falando. E nós viemos aqui para falar sobre o Karma e Dharma. Eu e o Gideon Damásio, estou aguardando ele entrar. Nós vamos falar aqui sobre os efeitos, as causas, o que é o Karma, o que é o Dharma, como ele funciona, na verdade? Então, dentro desses conceitos. Eu estou aguardando o Gideon entrar. Nós vamos estar batendo um papo bem descontraído, um papo bem legal, falando, né? O que a gente pode fazer para minimizar isso? Como que a gente pode lidar com os karmas, né? E também com o Dharma. Perceber, né? Então, estou aqui aguardando ele entrar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que estamos, como é que nós estamos aqui. Uhum. Ó, Clari, seja bem-vinda. Aqui seu Gideon já entrou. Aqui ainda. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos para esse bate-papo aí, bem bacana. Vai ser muito, muito bacana. Porque geralmente, Lisandra, seja muito bem-vinda. Estamos aqui juntos. Vamos falar sobre karma, tá? Quem tá entrando, quem entrou agora para ver, estou aguardando o Gideon Damásio chegar para nós falarmos aqui sobre karma. Deixa eu ver se ele já chegou. Oi, Regina, tudo bom, querida? Seja muito bem-vinda. Estamos aqui. Deixa eu acenar aqui para você. Nossa fiel escudeira aqui, sempre com a gente. Muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Estou aguardando o Gideon, né, que deve estar já entrando aqui. Deixa eu ver aqui. Então, gente, nós vamos aqui para falar sobre o Karma e Dharma, tá? Bom dia, querida. Dentro desse processo, né, como nós vamos estar explicando, conversando, entendendo, né, como isso funciona. O que é o karma? O que é o dharma? Na verdade, vamos estar mostrando para vocês aí como é que o que que essa palavra diz em sânscrito também. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Estou guardando aí. Ó, o Dr. Gideon entrou. Bom dia. Peraí que eu já vou te chamar aqui. Nem na conversa. Vamos lá. Aguardando. Olá, tudo bem? Bom dia, Bom bom dia. dia. Seja muito bem-vindo. Deixa eu acertar isso Bom, aqui. isso. Bom dia. Bom dia, Gideon. Bom dia a E todo mundo, né? Não sei nem quem está aqui, mas tem muito umas bom dia. que já chegaram, estão chegando aos pouquinhos. Então, né, vamos falar sobre carne, Dharma, foi um tema sugerido por você, e bem legal, porque é importante a gente entender, né, o que é o karma, né, o que é o Dharma. Eu gostaria que você começasse a falar sobre isso, e depois eu dou as minhas pitacas. Vamos lá. Vamos bater Uhum. um papinho bom. Acho que é um tema Exatamente. que a gente fala pouco, todo mundo já conhece, acho que é o termo karma, poucos conhecem o termo dharma, né? Verdade. E mesmo assim, fala-se pouco, né? Em Exatamente. geral, fora de alguns círculos restritos, fala-se muito pouco, né? Verdade. Quer começar? Quer que eu comece eu? Como é que você prefere? Dá um pouquinho escuro aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa luz aqui da janela para ver se. Eu estava falando aqui um pouquinho sobre, né? Eu acho que é importante a palavra Dharma, né? Ela tem um nome em sânscrito, né? Que significa ação. Eu acho que é importante a gente falar para as pessoas. Eu sempre gosto de começar com conceitos, né? Porque acho que fica mais fácil das pessoas entenderem e depois internalizar isso, né? Isso. Tô caçando uma coisa aqui para melhorar aqui a minha posição. Ah, achei. Pronto, agora vai melhorar. Isso.
Aqui. Uhum. Pronto. Então, vamos lá. Então vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho. Bom dia a todo mundo. Não sei exatamente quem está aqui hoje, A mas obrigado por estar aqui. Regina, ó, a Karen, a Regina, a Lisandra, né? Ah, legal. A que chegou. Uhum. E o Vamos lá, né? Diego. Vamos. Uhum. Bem-vindo a todos. É, O tema de hoje ele é muito interessante e muito importante, né? Porque ele Uhum. fala diretamente como vivemos e, de certa forma, nós vamos ver isso no nosso papo, né? É a direção maior pela qual você vive a sua vida, né? Entender o conceito de karma e dharma mostra mais ou menos por onde a nossa vida está balizada, como é que ela ocorre e como a nossa consciência se desenvolve, evolui dentro disso e o que ela busca, qual é o objeto qual é a intenção, melhor dizendo, qual é o foco da nossa consciência, né? Então, Sim. posso começar? Não sei aqui. Com certeza. Eu estou convidando as pessoas. Pode começar. Então vamos lá, né? Vamos começar primeiro com a ideia de karma, que é a ideia talvez mais conhecida da maioria, né? Uhum. Tanto karma como dharma vem do Oriente, são palavras em sânscrito, são palavras bastante conhecidas, conceitos bastante conhecidos dentro do hinduísmo, dentro do budismo, né? Ô, Paulo, você está aí? Paulo Paz, um grande amigo. Pô, que prazer, meu amigo. Que Seja bom. bem-vindo. O karma, que é mais conhecido, ele acabou ficando com uma visão muito restrita, né, de ação e punição. Em tese, o karma é a lei da reação. Tudo que você faz volta a você. Então, acabou tendo uma visão aqui para a gente no Ocidente muito punitiva, né? E que tem um lado bacana, que nos ajuda a ter uma certa moral. Se eu sei que tudo que eu faço volta a mim, eu procuro ter uma qualidade no que eu faço, né? Eu vou procurar ter comportamentos éticos, bondosos, positivos, como se eu pudesse gerar, então, um retorno. Por isso, muitas vezes, ela é chamada de lei do retorno, né? Ou lei da ação e da reação. A maioria das pessoas tomam isso muito ao pé da letra. Não deixa de ser ruim, mas às vezes é uma visão também um pouco engessada, né? Então, às vezes, dentro da visão do karma, o pessoal costuma ensinar do modo assim: o que você está passando hoje de ruim, o negativo que ocorreu, é porque você, no passado, ou desta vida, ou numa vida passada, fez algo errado. E vai receber a mesma moeda. Então, se você é assaltado, é porque você roubou. Se alguém te fere, é porque você feriu na mesma moeda. Se você passa por traições, é porque você foi um grande traidor. Se você trabalha numa empresa e o teu sócio te dá um golpe, é porque você, numa vida passada, deu um grande golpe. Então, há uma tendência a se pensar dessa forma: pão, pão, queijo, queijo. Fez de um jeito, vai receber do mesmo jeito, da mesma moeda. Será que é assim? Será que é isso? Muitas pessoas entendem o karma no sentido de aprendizagem ou de evolução. Graças ao karma, o fato de você recebe de volta aquilo que você fez, você tem a oportunidade de aprender. É como se dissesse: eu fui um baita de um ladrão numa vida passada. Como ladrão, eu prejudiquei um monte de pessoas, mas não estava nem aí. Eu era egoísta e pensava em mim mesmo, né? Só em mim. Então agora eu venho para uma vida onde todo mundo me rouba. Sou eu a vítima. Então, por isso, eu posso estar no papel da vítima, e ao estar no papel da vítima, eu sinto e entendo desta vez as consequências de uma ação equivocada. Essa é a visão, que é uma visão bonita, uma visão bacana, onde geralmente a gente pensa no karma. E aí, o problema é que se atrela que, se eu fui ladrão numa vida passada, eu tenho que pagar este karma. Aí entra o conceito de pagamento, né? Eu estou em débito com Deus, com a vida, com o outro. Eu errei e agora eu tenho que pagar a mesmíssima moeda. E aqui talvez seja uma hora que a gente possa parar e pensar: será que é assim? A ideia de uma ação, de uma reação a tudo que você faz, tem claramente uma ideia de você tomar consciência daquilo que você faz, né? Talvez para essa consciência seja se colocar no lugar do outro que sofre a sua ação. Quanto mais você faz isso, mais você amplia a sua consciência, amplia as suas possibilidades de vida. E mais você pode agir de uma forma até gentil, amorosa, cuidadora. Quando você não toma posse
das consequências das suas ações, você não percebe quem você é claramente. Porque neste Não, universo, e eu acho que assim, um dos principais erros, né, das pessoas é achar que tudo só veio de vida passada, na verdade, porque você exato, pode estar pagando, né, digamos, né, estar tendo uma ação diante de algo que você fez dessa existência, não é verdade? E às vezes não é uma sim, coisa nem direta, né? É alguma intenção que você jogou no universo que você está recebendo algo, não é isso, verdade? isso. Então, é importante a gente entender que o karma também não é só de vidas passadas. O karma, ele é ação e reação. Pode ser dessa existência, né? Tem uma frase que diz, né? Você pode até passar pela justiça dos homens, né? Mas a de Deus, né? Você não passa, que é a lei do equilíbrio, na verdade. Você fez algo, e aí a questão do roubo mesmo. Uma vez eu vi uma palestra que eu achei muito legal. Mas eu sempre fui honesto. Como que nessa vida eu nunca fiz nada errado? Mas é aquela pessoa que adorava comprar um CDzinho pirata, né? Aquela pessoa que adorava comprar uma coisinha assim, sabe? Não gostava de pagar imposto. Então, assim, ó, não que isso seja errado, gente. Eu tô dando um exemplo para vocês entenderem que uma coisa que parece singela, simplesinha, pode ter gerado inconscientemente um tipo de karma, na verdade. Então, acho que é também importante a gente entender isso, que não é só de outras vidas, né? Que é nessa existência também você tem oportunidade de estar equilibrando tudo que você faz e as suas ações para você conseguir, né, ter um crédito aí, né, para continuar. Oi, Eu acho que é Carlinha, a Márcia entrou aqui, a bem-vindas, Carlinha, bem-vindas. seja muito O que eu acho bem-vinda. que é importante é a gente entender que nunca podemos falar de Deus, né? Acho que só Ele sabe o que Ele é, o que Ele pretende, qual é a intenção dele. Mas podemos fazer algumas alusões muito humildes, né? E uma das Sim, alusões é que tudo que ocorre aqui, de certa forma, faz parte de um grande plano. Então, neste nível que estamos, foi desenvolvido um plano de experimentarmos a unidade de Deus pela dualidade, né? Eu e alguma outra coisa, eu e um outro ser. Automaticamente, quando esse plano, esse projeto foi criado, significa o seguinte, que você vai evoluir por relacionamentos. Relacionamento. Não é, por exemplo, se você está dormindo e sonha, você está sonhando e você está se relacionando só com você mesmo. No sonho, você pode criar uma realidade que você é um ser divino, você pode criar uma realidade que você tem a capacidade de explodir coisas com a mente, ou materializar coisas com a mente, ou viajar para o outro lado do planeta instantaneamente. Você pode tudo. Mas é uma coisa quase que você com você mesmo. Agora, aqui, acordados, tudo que a gente faz implica uma ação, implica uma reação do outro. É relacionamento o tempo todo. Então, sim, automaticamente, quando foi criado este plano existencial evolutivo, se preconizou que as pessoas influenciariam umas nas outras, que tudo influencia umas nas outras. Atração e repulsão. Então, nesse caso, a lei do karma automaticamente é aquilo que viabiliza isso, é aquilo que manifesta isso. Se você se relaciona, o criador que você só pode perceber pelo resultado da sua criação. Então, muito mais que imaginar uma lei punitiva, é entender, na verdade, esse princípio. Não é? E quando você percebe esse princípio, naturalmente isso lhe dá a capacidade mental, de dizer: eu quero ser senhor das minhas ações. Eu quero assumir 100% da minha responsabilidade. Não se trata aqui apenas de dizer que, como se diz, né? Que existe um tribunal do karma que vai devolver a você. Temos essa visão e ela tem uma razão de ser, mas mais do que isso, né? Não há em momento algum um princípio da parte de Deus punitivo. Não sim. há necessidade de você ser punido pela sua ação. O que tem é que você só percebe quem você é, neste plano aqui, pela reação. E quanto mais você pode se assenhorar disso, mais você se torna capaz de evoluir. Porque esta é a principal forma de evolução dentro das nossas ações. Então, o que é importante, na verdade, aí? É você desenvolver uma consciência que seja integrativa. Que no ato de agir, você esteja já tomando consciência do que está fazendo. A maioria das pessoas não fazem isso. Por Sim. isso dá a sensação de que eu fiz hoje e lá no futuro.
talvez numa vida futura, vai voltar a mim. Mas quando você percebe que no ato que você cria algo, que você fala, faz, ou até deixa de fazer, porque isso também é uma ação, ali já alguma coisa aconteceu. Talvez não Sim, seja visível ali aos olhos físicos, né, aos 5 sentidos, mas certamente algum ponto do planeta foi afetado. Por isso até que se diz que se um cara, sei lá, mata uma borboleta no Japão, aqui tem um furacão. As ações são interconectadas. Então, uma pessoa hoje que busca um desenvolvimento pessoal, que busca um desenvolvimento pessoal, ela tem que começar a olhar karmicamente para si própria. Não no sentido de peso, não no sentido de punição, não no sentido de que tem um julgador, um Deus que está dizendo assim, você não agiu bem, toma aqui na cara. Não, pelo exato. contrário, não há isso. Nunca há punição. Se você está passando por situações muito complicadas, certamente significa que a sua consciência tem esse fator complicado. Então, o que acontece? No momento em que você vinha com a consciência, digamos, diminuída, sem percepção das coisas, você gera ações descontroladas, ações negativas, ações baseadas muito sim, o que eu preciso para sobreviver, o que eu preciso para me sentir feliz, o que eu preciso para me sentir mais aceito. E você faz um monte de ações assim, em detrimento da harmonia do todo. Quando você faz isso, você botou em movimento este processo. É para mim, somente para mim, primeiro eu. Pode chegar ao nível da violência, pode chegar ao nível de você ser corrupto, de você roubar, ou de ser uma pessoa que faz e acontece e não se importa com os sentimentos dos outros. Os outros automaticamente vão, vão corresponder a isto. Vão olhar para você, ah, você só pensa em você, por que eu vou pensar em você? Sim. Não é? E Automaticamente você tem idade. eu acredito muito a questão, né? Eu acho que é entender que tudo, né? Tudo é escolha, né? Eu acho que uma coisa que eu entendi na minha vida, quando eu entendi a questão dessa palavra escolha, né? E muita gente, acredito que não tem noção ou entendimento completo do que é essa palavra, que parece tão ingênua, tão bonitinha, mas ao mesmo tempo, quando nós apropriamos dela com muita sabedoria, ela muda, modifica vidas, na verdade, porque paramos de estar no vitimismo, paramos de estar no julgamento, paramos de estar em vários outros aspectos. Quando eu escolho encarar, ok, é o que eu tenho para hoje, né? É isso aqui que eu tenho para hoje, eu preciso entender o que eu tenho para hoje e andar nisso e fazer as limpezas necessárias, entender, se for o caso, se tiver muito pesado, buscar ajuda, acho que a gente começa a caminhar com muito mais leveza na vida, né? E aí a gente começa. Eu sempre vejo a questão do karma e o dharma como um banco, não é verdade? É um banco ali que a gente acaba, né? A gente não sabe bem com quanto a gente nasce ali nesse banco, né? Mas eu prefiro olhar dessa forma. E aí, conforme a gente vai andando na vida e percebendo as coisas e auxiliando as pessoas e fazendo escolhas boas, você acaba criando um crédito, né? Que muitas vezes é maior que esse débito e ele acaba, né, se diluindo, na verdade. Então, eu acho que é importante a gente entender que o poder das escolhas hoje também faz ter muito mais consciência do teu karma, né? Do que veio, não só de vidas passadas, mas do que você representa hoje. Tem alguns conceitos hoje sobre a fraternidade branca ou alguma coisa que não existe mais, né? Não existe mais karma, né? Tanto que tinha os senhores do karma que parece que não existe mais esse conceito de senhores do karma, porque hoje o conceito de escolha está muito vigente, digamos assim, não é verdade? Eu entendo isso que você está falando de uma forma da seguinte maneira, né? Qual Uhum, o patamar que nós estamos colocando a nossa consciência, né? Para algumas sim, pessoas, o patamar é muito assim, aprontou, vai levar, né? sim. Na verdade, isso é É um nível causa de e efeito. consciência que antecede até Jesus, é lá da época de Moisés ainda, olho por olho, né? Porque era talvez o único nível que essa pessoa conseguiria perceber as reações. Muitas pessoas Ó, ainda a estão Regina, a neste Regina está nível. pedindo para a gente falar um pouquinho sobre livre-arbítrio, tá? A Carla falou consciência investigativa, depois Vamos, ela falou a vamos questão falar, do crédito e débito, e falar um pouquinho vamos sobre falar. livre-arbítrio.
Vamos falar, né? Daqui a Uhum. pouquinho vamos chegar lá, né? Vamos Boa chegar lá. lembrança. Uhum. Então, de certa forma, um número grande de pessoas hoje no planeta só vão entender e aprender a evoluir neste nível, porque é o patamar onde elas estão. Mas quando a gente sobe um pouquinho mais de patamar, já podemos falar que tudo é consciência, que aí é a consciência integrativa. Então, talvez uma pessoa, por exemplo, vamos dizer assim, ela foi uma pessoa muito má, talvez tenha até matado alguém, ou nesta vida ou numa vida passada. Significa então que essa pessoa agora precisa morrer, ser assassinada da mesma maneira para ela limpar, zerar o karma dela, ou ela aprender? Não necessariamente. Porque, de repente, em algum momento, ela eleva tanto a sua consciência que ela vai passar por um forte remorso, né? Tipo, meu Deus, olha quem eu era, olha o que eu fiz. É absurdo matar alguém, que absurdo ser violento com alguém, bater em alguém, isso, mais aquilo. Ele percebe aquilo tudo, e a consciência dele naquele momento se eleva. Ele não é mais capaz de agir assim. Nesse momento, ele transcendeu ao padrão existencial que ele tinha. E agora, se ele não é mais assim, pelo contrário, ele vai ser uma pessoa que vai ficar indignado quando outras pessoas agirem com violência. Talvez ele passe a ser uma pessoa que tem uma voz ativa, uma ação ativa de ajudar a diminuir a violência no mundo, a amparar os que foram violentados. Muitas pessoas fazem isso hoje em dia, por exemplo, com ecologia, ou com direitos humanos, direitos das mulheres, direitos das minorias e por aí vai. Então, de certa forma, essa pessoa ela já não tem, ela não gera mais no âmbito da vida dela, da consciência dela, situações de dor. E ao contrário, ela é Um pouquinho. solidária e é Seja bem-vinda, humanista. Rosane, Ludmila. Sejam muito Bem-vindas, bem-vindos. né? Bem-vindas. Então, essa pessoa, automaticamente, ela já está num outro padrão, onde, de certa forma, aquilo que chamaríamos de um karma acumulado foi transcendido. Pode ser, sim, o que acontece, né? Vamos dizer que você tenha prejudicado enormemente uma pessoa, por alguma razão. E agora você transcendeu aqueles motivos internos em você que geraram aquela situação. Mas aquela pessoa ainda continua imersa numa realidade de ódio em relação a você. Aquele cara me deve, aquela mulher, né? E aquela pessoa continua enviando a você um desejo de reparação ou de punição ou de alguma coisa. Pode ser que simplesmente seja uma hora que a pessoa chegue para o outro e diga: olha, me perdoe, eu era assim, não sou mais, eu te entendo assim, eu reconheço o débito que eu tenho com você, reconheço os maus tratos a você. Pode ser que isso venha de vida passada. Mas não quer dizer então, que agora você vai ter que sofrer uma paulada na cabeça e sofrer como aquela pessoa está desejando. Porque não É. faz sentido. Você virou um ser tão evoluído, evoluído entre aspas, né? Mas tão comprometido em gerar o bem, por que, que logo você que gera o bem tem que, de repente, sofrer uma coisa que vai te limitar e vai parar de gerar o bem? Então, de certa forma, ambos estão em realidades diferentes. Aquela pessoa ainda está gerando uma situação de raiva, de ódio contra você. Isso fará mal a ela, principalmente. Porque você não está mais correspondendo àquilo. Para onde vai a energia daquela pessoa? Então, o que nós fazemos quando a pessoa sente que todos nós temos débitos com alguém, por assim dizer, é enviar amor, enviar gratidão, vibrar no perdão, para que aquela pessoa também possa transcender a sua necessidade de ação e reação. Você diz: eu não quero mais ser o par complementar desta criação negativa. Isso é o início da ideia da transmutação do karma, muito valorizado com a ideia da chama violeta, ou com a ideia da misericórdia divina. No momento que você diz: eu não preciso gerar essa realidade, você começa a gerar uma nova. Isso vai auxiliar que aquela pessoa possa criar uma realidade também positiva. Ou cortar aquele elo eterno que a gente chama de roda do karma, que um fere, aí depois o outro devolve. E fica aquele ranço de um punindo o outro, vidas afora, né? Ou anos, durante muitos anos nessa vida. Sim, sim. Então, esse é a principal importância. Você, o tempo todo, procurar tomar consciência daquilo que está sendo gerado e começar a quebrar o meu. É meu, é para mim, primeiro eu. Porque toda vez que você evolui muito no sentido de ser uma pessoa mais possessiva, é ali que você vai ter mais reações também contra você. Eu não sei se isso é muito claro, o que eu estou querendo transmitir para as pessoas, né? Que o Sim. karma, de certa forma, ele não é punitivo nem restritivo. Você falou na ideia dos senhores do karma, né? Que é uma ideia muito difundida pela teosofia e algumas linhas espirituais. Sim.
houve muita má compreensão sobre a ideia do tribunal do karma, os senhores do karma. Sim, Esses sim. seres elevados nunca foram seres como se fosse um tribunal, igual um tribunal de justiça humano, que sentam lá e vamos dizer assim, bom, deixa eu fazer a minha listinha, você tem 157 pecados, e meu Deus do céu, já era para você, viu? Você vai passar aqui pelo inferno na Terra. É, Não, é um tribunal evolutivo que olha o todo. É muito mais uma reunião de seres muito evoluídos que traçam grandes planos de ajudar a todos a elevarem a sua consciência. E, nesse sentido, eles têm uma visão do todo. sim. E o que deve acontecer em cada momento para que o todo continue no seu processo evolutivo? Nunca é no sentido restritivo. Não, é. Nunca É, foi. é importante, né, entender. Os Santos do Karma, geralmente, eles estavam muito ligados a essa questão de mostrar, né, essa questão da evolução mesmo, né, de perceber que você veio, pode até ter, né, o X, que o débito lá, mas que você teve ações, você teve, na verdade, era mais, eu acredito que isso aí mais é uma ilusão que dentro de nós, de conceito de conseguir transcender algo, né? Porque é tudo nós conosco, né? Então, eu cansei de fazer as cartinhas lá para o Karma, mas sem entender direito o que eu estava fazendo, né? No começo, e depois, quando eu entendi, eu parei de fazer, porque eu entendi que não era isso. Outra coisa, eu acho que é mais a gente com a gente mesmo, né? Um entendimento, se você tem propriedade disso, que é o que a Regina pediu para a gente falar, a questão do livre-arbítrio, né? Escolha, livre-arbítrio é escolha. Se tem uma palavra para dizer, é o que eu desejo para mim, né? Se eu quero ir por essa rua ou por essa rua, né, eu sei, posso até não saber as consequências de cada situação e cada lugar que eu vou, mas eu tenho um sentir diante disso, na verdade, e vai nos Exatamente. levando para algum aspecto, né? Então é importante a gente refletir muito sobre isso, né? E entender, eu acho assim, ó, não existe, é que nem tu falou, é o amor, né? O amor, ele transcende tudo. O amor, tudo que a gente tu tava falando agora, assim, ó, eu acho que essa roda de samsara, essa roda de karmas aí, quando é que a gente rompe ela? É quando a gente se retira e vibra no amor, né? Como você falou. É isso, não tem. É você se eleva a tua consciência para entender, eu não quero mais participar disso, né? Eu sempre digo, né? Quando dois não quer, não, um não quer, dois não briga, né? Um pega a sua raquete e a sua bolinha, bota debaixo do braço e sai. E é mais ou menos isso que a gente precisa entender para não continuar nessa roda aí, essa roda viva de karma, né? Eu gosto muito de pensar isso aí que você falou, no sentido assim de como a gente individualiza tudo, né? Tudo sou eu, tudo por minha causa. É, Nós temos uma forte tendência a achar que nós somos o centro do universo. sim. E é nesse sentido que muitas vezes a gente fica preso numa roda de renascimentos, numa roda kármica. Porque eu sou o Sim, centro de tudo, tudo de bom ou de ruim é por minha causa. sim, Quando nós elevamos a nossa consciência, é aquele momento que a gente percebe, sim, somos seres maravilhosos e infinitos, mas todos também são. Então é nessa hora que a sua consciência consegue abranger que cada coisa tem um ciclo, cada coisa tem uma razão de ser, cada pessoa tem uma importância. Então você começa a sair daquele centro de consciência que você tinha, que assim, eu é que sou o gerador de tudo, tudo é por minha causa. Você pensa menos nas suas necessidades e começa a agir por uma necessidade mais coletiva. Talvez no primeiro momento você se torne uma pessoa mais política, com ação social, mas mais e mais você vai caminhando para uma coisa que vem de dentro e que te mostra assim que tudo está certo no momento certo, que há uma razão maior que não sou eu que sei, que não sou eu que digo. Começa a haver sim, uma despersonalização da importância das coisas na vida. Não é por sim, mim, não sou eu que fiz, né? Isso é muito importante para quem é professor, para quem é terapeuta, porque são pessoas geralmente que estão numa posição de ajudar ao outro, né? E aí o sim. outro melhora, você diz, fui eu que ensinei, né? Fui eu que curei. Isso ainda mostra um nosso nível de estar muito em cima do ego. Ah, não sei agora quem perguntou exatamente sobre o livre-arbítrio, né? Vamos falar um Foi a pouquinho, Rosa, foi a Regina. Regina, né? Uhum. Muitos anos atrás, na primeira vez que eu tive a oportunidade de falar sobre karma para um grupo, foi dentro de uma feira holística, eu acho, eu falei que o karma não existia. Quase fui apedrejado. O pessoal ali não gostou de ouvir isso, né? E, de fato,
o karma existe e não existe, assim como o livre-arbítrio existe e não existe, né? Geralmente nós fazemos essa distinção entre já está tudo pré-determinado, é o destino, ou eu tenho livre-arbítrio, né? Essa é uma dúvida que tem defensores para os dois lados, né? Sim, Eu diria que as duas coisas existem simultaneamente, não são excludentes. Depende de qual nível que a sua consciência está sintonizada. sim, No nível mais prático aqui, já que é um nível da ação e reação, de certa forma, você percebe as coisas como tudo volta até você. Então, muitas vezes o que está voltando não está sendo exatamente uma escolha do momento presente, porque a escolha é feita no momento presente. Não existe sim. escolha no passado ou no futuro. Mas você sofre as suas escolhas do passado, que Hum, estão voltando. Então, há uma certa predestinação, justamente porque neste nível funcionamos na base da dualidade, da polaridade, não é? Então, você fica meio que amarrado. Se eu, de repente, eu estudei bastante, talvez hoje, pelo ter estudado muito, me permita ter certos conhecimentos. Mas se eu fui bem vagabundo e não estudei nada, e hoje eu digo, puxa, eu estou tão desqualificado para um monte de coisas, não é? Quer dizer, você é. próprio Vai ter escolha do não tem a passado, né? liberdade, você não tem a liberdade de algumas coisas hoje, porque você meio que pré-programou para isto. Ou você próprio engendrou o seu destino, por assim dizer. Sim, Ao mesmo tempo, nossa individualidade está totalmente ligada à individualidade da nossa família, da raça que cada um tem, do país que cada um mora, ao momento do planeta e à própria humanidade. Então, eu tenho uma herança, por assim dizer, que é minha, que é da minha família, que é do meu país, né? Que é da humanidade como um todo. Então, existem karmas individuais e karmas coletivos, né? Neste momento da epidemia, é um karma planetário sendo vivido, né? sim. Então, tudo isso está ligado à nossa forma de viver o livre-arbítrio. As coisas que nós temos que conscientemente olhar agora. Num nível agora, quando a gente começa a migrar a nossa consciência, isso o melhor caminho, na minha opinião, sempre é a meditação, eu falo demais na meditação, né? Quando a gente começa a poder, através da meditação, migrar a nossa consciência para aquele plano que não é um plano da polaridade, você atinge um certo nível de meditação, você consegue ser consciente num plano que não funciona na polaridade. Ali, a ideia de ação e reação começa a diminuir. Quanto mais alto o plano que você vai, menos você vê essa coisa de polaridade, até você encontrar o plano da unidade. No plano da unidade, você pode falar de karma, se você claramente sente, não é um conceito mais nesse nível. Nesse nível você sabe, você se sente totalmente em harmonia com todos os seres. Como pode haver karma? Sim. É uma consciência quase que coletiva. Você também consegue ter a experiência de experiência coletiva, como se sua mente fosse parte de uma mente coletiva. Então, nessa hora, isso começa a mudar de direção. Nessa hora, o conceito de livre-arbítrio e destino também começa a assumir. Por quê? Se eu estou vivendo num nível de consciência que me fala de uma consciência unitária, um com todos, de uma consciência coletiva, onde entra o livre-arbítrio que eu quero fazer desta maneira? Porque é desse jeito. Porque hoje eu decido isso, hoje eu escolho isso. De quem é essa escolha? Você começa a ver que a sua escolha individual, ela não é individual, ela é harmônica com o todo. É o todo que escolhe, é o todo que direciona. Então, temos essa Às duplicidade. vezes, às vezes. Quanto mais Meu egóico, ponto mais de vista. livre-arbítrio. Quanto menos livre-arbítrio. Não é sempre assim, pelo menos pelo meu Não ponto sei. de Vamos vista. lá. É que eu digo, eu acho É que um ponto de é vista. a escolha de você levantar para ir trabalhar é sua, não é verdade? Não é Mas, estar no plano divino, né? Eu acho que nesse ponto a gente precisa entender que tem coisas pessoais, particulares ali de cada sim, ser humano que é sim. importante. Quando eu falo de escolha, eu estou falando disso, do livre-arbítrio de você fazer as suas ações diárias, porque as pessoas podem escolher ficar deitado o dia todo, ao invés de fazer o que elas precisam fazer para evoluir, não é verdade? Então, isso, não, pelo menos pelo meu Não, ponto de vista, não está ligado a um karma coletivo ou um inconsciente coletivo. Está ligado à sua escolha deste momento, porque tem coisas que você precisa caminhar durante o dia e são importantes na construção de um algo maior, né? sim, são importantes. Mas quanto mais você consegue
ampliar sua consciência, mais você percebe a sua ação dentro de inúmeros planos. Você tem um plano que é muito individual. É uma Sim, coexistência desses níveis sim, todos. Quando trabalha em constelação familiar, por exemplo, o que acontece ali na constelação familiar? A constelação familiar é uma técnica que ajuda a pessoa a perceber que as escolhas individuais dela não são escolhas dela, que a família, como um ser, uma entidade, é que está evoluindo. A cada geração, determinados membros vão desempenhar funções. Se aquele membro não consegue transcender aquilo, aquilo continua persistindo na próxima geração e na outra e na outra. É a entidade família, a mente coletiva chamada família, que tem um karma. E você vive ele como seu. É seu, não deixa de ser seu. Mas sim, também família. Por isso que a constelação familiar tem uma beleza, que quando um membro diz, eu quero transcender isto, eu quero compreender e me libertar disso, a família como um todo muda. Qual é o relato mais comum numa boa constelação? sim, Caramba, cheguei em casa e meus familiares estavam diferentes. O meu irmão parou de beber, né? A gente ouve esses relatos. Por que aconteceu ali? O karma familiar foi trabalhado por um indivíduo. Então existiu o karma que é dele, individual, com as escolhas que ele tem que fazer, e existia uma entidade familiar. Já há constelações, e a gente vê muito isso nos exemplos do Bert Hellinger, que ele faz uma constelação que transcende o conceito de família, né? sim, Eu próprio, nas constelações que eu fiz, tinha algumas que não entrava ninguém da família. Entrava uma coisa que, assim, olha, isso aqui é uma violência humana prendida nos tempos. Você sim, começa a transmutar o karma coletivo do planeta. sim. Cada consciência que resolve a sua questão pessoal amplia a questão do planeta. Até um dia que o nosso planeta não haverá ninguém violento, né? Poderá Estamos haver raiva, caminhando, mas... acho que nós estamos caminhando para isso, né? Exato. Então coexiste, na minha opinião, a coisa individual e uma coisa cada vez maior. Quando chega lá em cima, esse lá em cima, quando a consciência atinge esse nível, ela já está evoluindo a nível de consciência planetária, ou consciência mais acima ainda, mais do que a própria humanidade. São Sim, diversos níveis que coexistem na moda como eu vejo, né? Então, se a gente pensar em termos de determinismo e livre-arbítrio, um pouco complexo. Quanto mais eu individualizo a experiência, mais eu vou falar em determinismo, mais eu vou falar em livre-arbítrio, porque, olha, eu posso escolher para cá ou para lá, não é? Se a gente pegar alguns conceitos modernos, como tem algumas áreas da física quântica, não são todos os físicos quânticos que aceitam isso, algumas áreas da física quântica falam em multidimensionalidade. O que eles sim, querem dizer com isso? Que no momento que você faz uma escolha, você criou duas realidades. A realidade A, onde você fez isso, e a realidade B, que continua existindo e segue um caminho evolutivo próprio, né? Que foi pela outra opção. De repente você resolveu casar com a pessoa A e não com a B. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma realidade, você casou com a pessoa B e segue em caminhos evolutivos. São múltiplos universos. Como é que eu posso entender livre-arbítrio aí? Ou determinismo? Se a minha escolha cria duas realidades, um lado do meu ser continua existindo em duas realidades. Então, tanto faz estar numa ou noutra, porque eu criei dois seres. São conceitos difíceis para nós, né? Mas que está lá na física quântica, por exemplo, está lá em algumas pessoas que têm uma visão transcendental que falam de outras dimensões. Então, o conceito de livre-arbítrio, que eu escolhi e aconteceu isso, significa que cada escolha sua gera duas coisas, e não ou uma. mais, Nós só ou percebemos mais, uma. né? Nós só percebemos uma. Mas alguns Exatamente. místicos e alguns físicos teóricos dizem que você cria duas coisas. Só percebe uma, mas a outra criou, né? Sim. Eu acho que o E tem, e livre-arbítrio, o tem, e tem, e tem determinismo, tem. situações em que você vai começa a caminhar para aquilo para dar o encaixe, né? Que eu digo, quando você começa, principalmente os nossos sonhos, né? No plano dos sonhos, quando você começa a caminhar no plano dos sonhos, você começa a criar essa realidade que ela já está pronta em alguma coisa e daqui a pouco ela encaixa, né? Com essa realidade. Por isso que eu defendo muito a questão das escolhas diárias, né? Eu acho que essa questão macro ela é importante a gente pensar enquanto karma, mas eu acredito que também cada ação que você deixa de fazer ou cria, né, em relação ao outro, também vai dar, né, algo diferente lá na frente, né? Essa dualidade também diária, né? Porque você está pensando no macro e eu estou focada no micro, né? Porque é o dia a dia que a Claro, gente anda, né? A gente claro. vive, né?
Esses dias acho que a gente estava conversando, tu disse, eu vivo o dia. Tipo, eu vivo o dia. E eu digo, não, eu vivo. É engraçado que você fala do dia e eu falo do macro, né? Mas agora você está falando do macro e eu do dia. Porque eu vivo no dia criando macro. É importante a gente também ter essa noção, gente. De que cada ação de hoje, você está aqui nessa live escutando sobre isso, você está criando algo para você, um entendimento, uma percepção, uma sabedoria, que lá na frente vai encaixar com outra coisa que pode te livrar de você fazer algo que você, talvez, se não tivesse escutado alguma coisa, não iria fazer. Isso é uma coisa que eu tenho estudado muito sobre isso, né? O que eu posso fazer hoje para entender, perceber algo que, se eu não tivesse visto, poderia me gerar alguma coisa ruim lá na frente, né? Porque é isso. Todos os dias a gente está caminhando em perguntas, né? Então, acho que é importante a gente também olhar a visão micro e macro, nessa dualidade que nem você fala, ela é importante a gente pensar no macro, mas viver no micro, né? O tempo todo, né? Sim, Aí que eu acho que entra até a ideia de Dharma, né? Também, se não me sim, engano, é chamado de Dhamma. Acho que Dharma é em sânscrito, em Pali é Dhamma, né? Que é um conceito que é muito mantido pelo budismo, né? sim, Às vezes até identifica-se o conjunto dos ensinamentos do Buda com a palavra Dharma, mas transcende a própria ideia do budismo, né? O Dharma seria é, a lei correta, a ação correta. Seria sim, também o sentido do viver pelo mais elevado, né? E aí é uma coisa complementar ao karma. Pode ser vivenciados de maneiras distintas, né? sim. Mas o Dharma é aquele momento, o Dharma se torna real e vivo na sua vida, mais consciente para você, quando a pessoa claramente ela começa a olhar para o mais elevado e começa a pautar a sua vida para o mais elevado, Sim. né? O Dharma é a série de princípios, muitas vezes vem de uma doutrina, vem de um ser, como o Buda criou uma doutrina, né? Por isso a doutrina dele é chamada de Dharma. É, mas aquele momento, no momento que você tem esta percepção deste princípio, como você pode não agir de acordo com ele? Se é claro para a Uhum. pessoa que eu não devo ofender e eu ofendo, é muito grave isso. Sim, Porque em algum nível, a pessoa que não é consciente, ela está muito é, indo sem controle. Ela faz sem perceber, ela vai perceber pelas consequências. Mas no momento que de antemão você sabe o correto e você age ao contrário do que você sabe, é um grande problema. Você se fere demasiadamente. Você não assume a sua responsabilidade. Você sim. está vivendo de uma forma negativa, egoísta. Então, à medida que a gente progride, mais e mais nós temos que assumir uma responsabilidade e um comprometimento de sustentar, esse é outro conceito da palavra Dharma, né? Você sustentar o elevado. Porque, de certa forma, o karma, as suas ações passadas vão dizer para você, continua agindo desta maneira. E no momento em que você começa a ter um vislumbre de algo que é mais elevado, que tira muito do seu egoísmo, da competição, da violência, do meu, quando você começa a perceber verdades cada vez mais universais que se aplicam a todos, você fica naquele momento de transição. Um lado meu diz assim: pensa primeiro em você, é onde funciona muito o karma. E no outro lado diz: há algo mais lindo ali, vá para cá. E você tem que fazer aí é uma escolha, Sim, né, entre karma e dharma. Quanto mais uma pessoa começa a sustentar o elevado, mais ela gera ações elevadas, mais as coisas voltam também, aí dentro do conceito do karma, de forma elevada para ela. E aí, aos poucos, ela entra numa onda perfeita. Ela gera o elevado vem em direção a ela, onde o karma vai se reencontrar com o dharma. Então, muitas pessoas ainda estão num processo de busca pessoal, de que, na verdade, é uma busca de evitar o sofrimento, isso é uma coisa fantástica, todos nós queremos evitar o sofrimento, mas ainda é muito baseado assim, como eu supero o meu karma, sim. né? E, E e, é, muito impor- e, pouco. é, e é importante a gente, né, até passar para as pessoas assim, gente, eu tenho estudado bastante sobre várias coisas, e uma delas é o karma, né?
E até nos relacionamentos, né? Às vezes você começa um relacionamento que você percebe notoriamente que é um relacionamento de karma ali, né? É muita briga, muita coisa. Só que quando um toma consciência das coisas e começa a levar a sua consciência, você percebe, você consegue também puxar o outro para o amor e se transformar numa relação de Dharma, né? Uma relação mais única. É trabalhoso, sim, é complexo, é complicado, mas ao mesmo tempo é possível, gente, tá? Tanto no relacionamento amoroso quanto no relacionamento familiar, né? Existem muitas famílias que tem muita briga, muita discussão, muita escassez, né? Até são famílias que têm dinheiro, mas que vivem perdendo muita coisa, na verdade. Quando um expande a sua consciência a tal ponto de entender isso, aí o resto, e começa a levar esse amor, e levar essa compreensão para a família, nem você falou da questão da constelação, né? Fazer uma constelação, honrar essa ancestralidade, curar essa ancestralidade, né? Curar as vidas futuras, né? Porque dentro do xamanismo também, né? Quando você cura 7 gerações para trás, 7 gerações para frente. Então, é importante a gente entender isso, né? Que quando que tudo pode, tudo dentro até de uma mesma relação, do mesmo situação, pode ter um karma e já migrar para um dharma, se houver uma compreensão, né? Eu custei para entender isso, gente. Por isso que me lembrei de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que não. Ah, não, eu tenho uma relação de karma com essa pessoa, né? Terminando esse relacionamento, aí o próximo vai ser o Dharma. Não, você pode continuar, né? Karmicamente carregando isso, se você não administrou de uma forma, né? Né, amorosa, digamos assim, né? Por isso que, antigamente, né, isso se perdeu um pouquinho hoje em dia, se enfatizava muito dentro de um progresso espiritual, quando a pessoa entrava para uma ordem esotérica ou para uma tradição religiosa, qual era o principal aprendizado que se passava para aquela pessoa? A ética, o cuidado, o amor ao próximo, regras de convivência. Não eram os conhecimentos, não eram as técnicas, né? Por exemplo, dizem que na escola de Pitágoras, quando um aluno, um discípulo era aceito, ele ficava 5 anos sem poder abrir a boca dentro da escola. Ele não tinha direito de opinião. Parece um absurdo para a gente hoje em dia. Como não vai ter opinião? Como ele não pode questionar? Mas sabia assim, você na verdade não tem condição de absorver o conhecimento. Precisa trabalhar a sua humildade. Então você vai aprender a ouvir, sem questionar. 5 anos preparando a pessoa para a humildade, antes de ele ter acesso aos primeiros conhecimentos da escola pitagórica. Hoje não, a gente vai logo assim, me dá logo a iniciação, em um dia eu sou mestre. Não se trabalha a ética. Na faculdade, você pega a faculdade de medicina, psicologia, tem aula de ética. É pouco, eu acho muito pouco, mas é enfatizado, faz parte da proposta, a ética. Então, muitas vezes, nós estamos deixando isso de lado. Isso é Dharma, é o correto agir, é o correto entendimento. Então, eu acho que é extremamente importante para todos nós que buscamos uma Deixa eu vida só dar melhor. um oizinho aqui para a Sandra, querida, que ela entrou agora. A Sandra e a Débora também tá aqui. Seja Ah, muito bem-vinda, bem-vindas, Débora e Sandrinha, querida. bem-vindas. Então, eu acho que é muito importante a gente temperar. Talvez eu diria até que pegar numa balança de botar assim, 80% de ênfase na correta ação, na ética, no respeito, no entendimento dessas leis universais que falam das consequências das nossas ações, e 20% naquilo que eu vou ganhar, porque eu aprendi uma informação nova, uma técnica nova. Quanto mais a gente trabalha isso, melhor. O que nós queremos, na verdade? Não é a vida mais feliz? Não é um mundo melhor para nós e para todos? Adianta eu ser feliz se meu irmão, meus amigos, minha família não estão felizes? Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Eu sou Sim, feliz e meus filhos não são? Nós não conseguimos isso. No sim. momento que a gente tiver essa mesma postura para com todos os seres, o mundo estará muito bem encaminhado. Então, eu acho que é fundamental a gente temperar toda a nossa busca pela ideia do Dharma. Sempre que eu for fazer uma coisa, assim, isso é para o benefício de todos. Como isso se coaduna, se harmoniza com o maior ganho possível de todos, né? Se a gente olhar, quase tudo que nós fazemos hoje em dia é muito baseado assim, a minha empresa vai ganhar mais, né? Eu vou levar vantagem, eu vou ser mais famoso que o outro, né? Todo o nosso sistema financeiro é baseado em eu ter mais do que o outro. Isso não está de acordo com a lei da correta ação.
Muitas vezes a palavra Dharma é traduzida como a missão de vida. Isso que nós chamamos de missão de vida, também às vezes entra no conceito de Dharma. Mas aí no sentido de é, não uma missão de vida, porque eu tenho que me tornar uma pessoa central no universo, mas o que que eu posso fazer dentro da lei da correta ação que ajuda o todo na direção que o todo está sentindo vontade de ir. É aquele momento que a gente para de egoicamente dizer assim, é assim que tinha que ser o certo e errado. O que mais temos são dogmas religiosos. A minha religião diz que o certo e a sua é errada. Né? Hum. O meu time de futebol é melhor que o teu. A minha verdade é maior que a tua. Isto não é a lei do Dharma. Isto não é a correta ação. Sempre que a gente particulariza demais, a gente, opa, será que é isso? Né? Então a gente fica aí migrando entre karma e dharma num eterno viver buscando quem somos nós, por que que a coisa é assim, por que que eu ajo assim, por que que as coisas vêm a mim desta maneira, né? Bom dia, Yolanda. Bom dia, Yolanda. Nós temos 9 minutos. Tu quer ir dando as tuas considerações finais aí pra gente? Temos... Então, acho que até já falei bastante, né? Acho que, não sei se algumas pessoas têm algumas perguntas, sempre dá para responder uma Gente, se coisa ou alguém tem outra, né? perguntas sobre karma, dharma, alguma coisa não ficou bem claro, estamos aí. Acho que O... falar. Pode falar, não, fala. Eu acho que é Eu ia- importante nós entendermos, gente, que eu acho que principalmente, que nem o Gideon falou, não existe uma verdade absoluta sobre nada, né? Isso são todas compreensões de estudos que nós vamos tendo, né? Gratidão, foram incríveis. Rosana, querida, então, assim, tudo é compreensão, gente. Nós começamos a estudar, existem inúmeros livros, inúmeras situações que a gente vai estudando. Eu tenho estudado muito psicologia espiritual, né, da Joana de Ângeles, e ela tem uma visão muito, muito linda sobre tudo isso, né, Ludmila? Muito bom, muito bem explicado. Obrigada, Ludmila. E é importante nós entendermos, gente, que não existe certo e errado. Tá? Eu, né, na visão de Axis também, né, não existe certo e errado. Existe compreensão, é compreensão. E essas compreensões, eu sempre digo que o conhecimento é que nem uma casa, é a pré-construção de uma casa. Se ela não for bem feita, né, de uma base sólida de conhecimentos, o que você precisa, é como se você colocasse tijolo na areia, ela não vai fixar. E às vezes a gente não consegue nem. Aquilo passa, você não entende. Tu vê, essas aulas de Joana de Ângeles, de psicologia espiritual, eu recebi faz um ano. Eu recebi essas aulas. E agora que eu consegui parar, estudar e compreender, né? Porque é isso, é compreensão. Qual é a nossa compreensão sobre as coisas, né? E é importante ver que a Yolanda envia para nós no grupo. Vou enviar sim, Yolanda. Rosana, suas explanações abrem nossas mentes. Gratidão. Obrigada, Rosana. Gideon, grato. Então, assim, gente, é importante, né, entender que não existe certo e errado, não existe. Tudo que a gente está falando aqui é que nem a Gideon falou, é uma dualidade. Né? Existe, são coisas, são percepções, e a gente vai vivendo, né? Essa impermanência de construção, não é verdade, Dão? É verdade. Eu estou aqui com uma pergunta na minha cabeça, né? Olhando para as Uhum. pessoas aqui. É como se elas estivessem me enviando uma pergunta. Não sei se é isso, Ótimo. né? A doutora Marisa aqui, ó. O curso de psicologia da Como, Janela eu fiz, amei também. É isso aí. como, como desenvolver uma consciência dármica e não kármica, né? Primeiro, eu acho que ambas são importantes. Primeiro, a consciência kármica que não é baseada na ideia de uma punição ao pé da letra. Acho que isso já é uma evolução. Mas Sim, no sentido de uma responsabilidade, uma compreensão. Existimos aqui num plano, que muitos chamam de plano 3D, que é baseado em polaridade. sim. Quando percebemos isso, já temos um grande passo para entender melhor o que significa o karma. Mas, ao mesmo tempo, estamos numa época, e isso nos é dito por muitas fontes, né, hoje em dia, que devemos desenvolver uma consciência superior para evitar os males
da queda que tivemos que gerou tanta violência. A consciência polarizada não era para ser tão maléfica, mas acabou sendo. Para superá-la, temos que ir para um ponto acima das polaridades. Porque quando conseguimos estar aqui, podemos olhar para a polaridade e voltar a ela, que é o nosso dia a dia, onde fazemos as escolhas, de uma forma diferente. Então, precisamos levar para a unidade. E isso é feito pela ideia do Dharma, o correto agir. Né? O agir que está em harmonia. Não é uma lei no sentido que alguém está te punindo ou vigiando, mas é a correta compreensão do correto. Sim, Para da fazer ética, isso, da cosmoética, né? da ética, por exemplo, né? Então, nesse ponto, tem uma parte que, sim, vamos ler, vamos estudar, vamos ouvir essas pessoas que parece que já estão lá, né? Mas é importante também que você se deixe ser conduzido por isto, tá? Você deixe que o Dharma se faça dentro de você. O Dharma é uma coisa viva. Ele não pode ser nunca um mero conceito. A gente estuda os conceitos porque, ao estudar, ele nos causa um choque. Eu não sou aquilo ainda. Primeira vez que você se depara com o correto agir, com o correto pensar, você diz, meu Deus, não entendi nada, ou então entendi, mas eu sou uma porcaria que não chego lá, vou gastar 300 vidas. É impactante. Mas à medida que começa a deixar este Dharma fluir de você, a lei flui através de você. Com o tempo, as suas palavras, ações, pensamentos são instantaneamente mais focados em causar o bem, e esse bem no sentido assim, é para todos. Isso não quer dizer que você vai deixar de ser individualizado, que você não vai pensar em você, que você não vai se dar prioridade, que você só vai dizer sim, nunca não. Não, ao contrário. Mas existe uma harmonia, uma paz interior, que você sente que está no lugar certo, na hora certa, falando o que deve falar. Você entrega. Você não fica preocupado se amanhã vai ser de um jeito ou de outro. O Dharma se torna um correto agir. Por exemplo, né, eu já tive a oportunidade Eu de acho que algumas ecovilas. se tu Assim, tem um fala. pensamento correto, ação correta, né? No sentido da cosmoética mesmo. Quem está estudando isso entende um pouco mais. É entender essa ética universal, na verdade, vamos botar assim, né? Que são pequenas leis, mas que se a gente entende, tudo fica mais fácil no pensar e agir corretamente, né? Qual é a grande diferença? Eu vou dar um exemplo bem básico, né? Uhum. Muitas pessoas, quando começam a frequentar certos templos, certos lugares espiritualizados, começam a aprender. Você não deve matar baratas, insetos, formigas, né? E elas tomam aquilo como uma regra. Ah, não é legal. Algumas começam a pensar assim, nossa, pega mal. Né? Se eu sou um ser evoluído espiritualmente, eu não devo matar as baratas, as formigas, os pernilongos. Pega mal. É uma visão. Você está no início do aprendizado. Mas você ainda não ama a barata. Você Sim. ainda não ama o pernilongo. Você não vê nele um ser tão maravilhoso quanto você próprio. Não. Agora, você encontra algumas pessoas que você diz, caramba, essa pessoa ela ama a si própria como ela ama a barata. Ela vê que a barata é tão importante para Deus quanto ela. Isso é uma Tem assim. dualidade, né? Isso é uma dualidade. Ela ama tanto ela como uma barata. Pode ser por bem e por mal, né? Então, quando essa pessoa tem essa compreensão e ela vê uma barata que ela não deseja na casa dela, ela se esforça para salvar aquela barata e levá-la fora de casa. Ai, não Do tô tão profundo evoluída respeito assim à ainda. vida. Não tô tão evoluída assim. Não, Não tenho essa percepção ainda da barata. mas o importante é que quando a pessoa já diz assim, meu Deus, eu não posso matar essa barata, ou se ela tiver que matar, ela vai matar com um sentimento de me desculpe, ali ela está no Dharma. Ali ela está no Dharma. Ali ela já acordou que toda a vida é sagrada, inclusive da barata, que ela não quer ou não pode aceitar dentro de casa dela. Às vezes ela tem que matar ou botar um sentimento, mas ela não vai fazer com ódio pela barata. Ela vai fazer com um sentimento, meu Deus, me desculpa, não era isso que eu queria. Que Deus me perdoe por estar tirando a sua vida, ó barata. É por aí. Estou exagerando um pouquinho, não precisa ser isso, tá? Mas ela sente a sensação assim, não era o que eu desejaria realmente. Mato a barata sem culpa. Ou, perdão, sem raiva. E com uma sensação até de, puxa vida. Não precisa ter culpa, mas, puxa vida, né? E ela vai, de uma forma ou de outra, profetizar que algum outro ser viva. Toda vez que ela pode tirar uma formiguinha e dizer, não te matei, ela fica, né, alegre. Com certeza. Ela está contribuindo. Isso é Dharma. É o correto agir. Né? Sim, Você se com tornou o certeza. correto agir. Com certeza. Bom, acho que isso Pessoal, encerramos aqui é 10 isso. horas, vai cair de repente. Meu muito Já vai obrigado. cair, né? Então, pessoal,
Muito obrigada por estar aqui começando essa semana com a gente, né? Gideon, tá aqui nesse bate-papo. A gente está toda segunda-feira, tá? Eu e o Gideon, a gente está se propondo a estar aqui às 9 horas, então já se programe para estar falando sobre algum tema sobre a espiritualidade, tá? Então vai ser bem legal, convide seus amigos, né? Quando vier a divulgação aí, cada semana vai ser um tema diferente, mas sempre ligado à espiritualidade, que vai estar ajudando aí nós crescermos e evoluirmos como ser humano.